Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar dando uma olhadinha em sintaxe. A gente continua, então, olhando os termos acessórios. Dessa vez, a gente vai dar uma olhadinha em aposto. A gente já viu o vocativo e a gente vai ver o aposto, que às vezes causa um pouco de confusão entre o vocativo e o aposto, mas é muito fácil diferenciar com pouca coisa. Então, o aposto é um termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, um pronome ou equivalentes desses, a título de explicação ou apreciação. Ou seja, o aposto ele serve para explicar ou para especificar um termo já citado, ou um substantivo, ou um pronome ou equivalente. Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. A gente pode ver que esse termo entre parênteses, os pobres desesperados, ele está especificando quem são eles. Então, eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoche. Nesse caso, então, o aposto está servindo para especificar quem são eles. Normalmente o aposto é apresentado assim, entre vírgulas. Uma característica importante do aposto também é que o aposto ele pode substituir o termo que ele está se referindo. Ou seja, o aposto ele pode ter a mesma função sintática ao termo que ele se refere. Como no exemplo, eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches, eu posso trocar, ao invés de usar o eles e os pobres desesperados como um aposto, eu posso simplesmente deixar os pobres desesperados como sujeito da oração. Então, assim, o aposto assumiu o lugar do sujeito ao qual estava se referindo. Os pobres desesperados tinham uma euforia de fantoches. Como eu falei, normalmente o aposto é marcado porque ele está entre vírgulas, mas nem sempre acontece quando eu tenho um termo genérico e ele é especificado pelo aposto, só que ele não vai ficar entre vírgula. Ele vai especificar o termo genérico a qual ele se refere. Por exemplo, ali, ó, a cidade de Lisboa. Então, a cidade é um termo genérico, existem várias cidades. Se eu só disser a cidade, eu não consigo dizer qual. Então, eu uso o aposto para especificar qual a cidade. Nesse caso aqui, Lisboa também é um aposto. E pode ver que não está entre vírgula. Mesma coisa o poeta Bilac. Poeta, termo genérico, existem vários poetas. Então, Bilac eu estou usando como um aposto para especificar quem é o poeta. Existem certas construções que pode confundir um pouco, que a gente não consegue diferenciar às vezes se é ou não um aposto. Existe uma forma muito fácil de diferenciar. O clima de Lisboa. Nesse caso aqui, esse de Lisboa está adjetivando o clima e não é o que o aposto faz. O aposto ou especifica ou explica. Ele não adjetiva. E nesse caso aqui, eu posso trocar de Lisboa por Lisboeta. O clima lisboeta, ou seja, de Lisboa. O clima de Lisboa está adjetivando o clima. É diferente de aposto, que especifica. Então fica a dica, se tiver uma construção e ficar meio confuso e tu não souber o que é o aposto, tenta trocar aquele termo que está se referindo ao termo genérico por um adjetivo. A gente pode também classificar os tipos de aposto conforme a relação dele com o termo a que se refere. A gente tem o aposto explicativo, que é quando ele se refere ao termo explicando o que é, como o próprio nome já diz. Enumerativo é quando eu vou enumerar algo, como eu já falei lá. Quando eu tenho várias palavras com a mesma função sintática, eu chamo de enumeração. Então eu posso criar um aposto para enumerar. A vida se compõe de muitas coisas. Amor, trabalho, ação. A gente pode ver que amor, trabalho, ação está enumerando o termo coisas. Então a gente chama de aposto enumerativo. Resumidor ou recapitulativo, já é autoexplicativo. Ele resume tudo o que eu falei, como por exemplo, comprei água, pão e café. Tudo isso foi o suficiente. Esse tudo está resumindo água, pão e café. Comparativo, como no exemplo ali, seus olhos indagadores holofotes fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Esse indagadores holofotes é a comparação que eu estou fazendo com os olhos indagadores holofotes. Distributivo, Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa, ou seja, Drummond na poesia e Guimarães Rosa na prosa. E eu posso também ter o aposto de uma oração. Tem uma oração inteira e eu tenho um aposto explicando ou especificando aquela oração. Ela correu durante 1 hora, sinal de preparo físico. O sinal de preparo físico está se referindo a toda oração. Ela correu durante 1 hora. Tranquilo? Então, pessoal, aula bem tranquila, bem simples. Aposto é muito fácil. Com essas informações, você consegue tranquilamente diferenciar de vocativo e de outros termos acessórios, certinho? Então, se não entendeu, pode dar mais uma olhadinha. Dá uma olhadinha também nas outras aulas de termos acessórios. Vocês vão fazer os exercícios propostos, os links complementares e assim dando uma aprofundada no assunto, certo? Então, gente, muito obrigado e bons estudos.